Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Antônio, psicólogo clínico e terapeuta cognitivo comportamental. E hoje eu vou falar de um assunto que ainda causa uma certa confusão. Muitas pessoas ainda ficam na dúvida a respeito de quem é o profissional que lida com a questão de saúde mental, não sabe diferenciar. E muitas vezes, conversando com conhecidos na rua, eu percebo isso, nos atendimentos também. E já adianto que não tenho intenção de depreciar, de desmerecer ninguém. No entanto, eu acho bem importante saber diferenciar quem atua nessa área, qual foi a formação, o caminho, né, que essa pessoa passou. Até mesmo para que você possa fazer contratar uma pessoa capacitada, né, para cuidar de você, da sua saúde mental, da saúde daqueles que você ama. Enfim, é isso. Vamos começar falando da formação de um psicólogo. Quem é um psicólogo? O psicólogo é aquela pessoa que passa 5 anos estudando em uma faculdade, as várias disciplinas relacionadas à ciência, à psicologia, e depois de concluído esse período, ele se forma em bacharel de psicologia. Ele pode atuar em psicologia escolar, organizacional, hospitalar, e pode também optar por ser um psicólogo clínico. O ideal é que esse profissional continue sempre estudando, se especializando, se inteirando das novidades, se relacionando com outras pessoas, né, para apresentar melhores resultados. Né, e levando em conta que a própria psicologia já sugere isso, né? Psicologia, o estudo da psique, o estudo da alma. Então, é o ideal que, mesmo depois formado, a pessoa continue a estudar. Não que seja obrigatório, mas eu acredito que um bom profissional vai buscar isso. E o psicólogo, ele atua dentro da avaliação, dos diagnósticos, dentro um diagnóstico de transtornos mentais, as questões emocionais, comportamentais. Ele não usa medicamento. Ele tem a prerrogativa de usar testes, inventários, questionários, para chegar a um diagnóstico, uma avaliação mais precisa. O ideal é que, ao longo do tempo, esse profissional desenvolva uma escuta bem ativa, né, uma escuta atenciosa, saiba fazer um bom acolhimento, consiga aplicar intervenções psicológicas para promover uma saúde mental para o seu paciente. Então é isso, basicamente é isso. Esse profissional ele é regulamentado o órgão responsável por isso é o CFP, Conselho Federal de Psicologia. E depois que a pessoa se registra dentro do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ela está apta para atuar como psicólogo. Agora vamos falar de um outro profissional que é até mais fácil de se falar dele, que é o caso do psiquiatra. O psiquiatra é um médico, então ele passa por 6 anos na formação dele, depois faz um período de residência, se eu não me engano, são 2 a 3 anos, e aí sim ele é um psiquiatra. Trabalha com diagnóstico, tratamento de transtornos mentais, assim, usando a medicação. É o único que pode prescrever medicação, como ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos e outros. Pode, pode ou não trabalhar com psicoterapia, isso é importante ressaltar. Que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo podem fazer uso de instrumentos como o DSM-5, o CID-11, para melhorar, né, dar um diagnóstico mais assim, acertado, né? E ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. E é isso. Agora vamos falar do psicanalista. O psicanalista é um profissional que ele não tem uma formação atrelada a outras áreas
relacionadas ao tratamento da saúde mental. Ou, enfim, não necessariamente você, para ser um psicanalista, precisa ser um psiquiatra, um psicólogo. Você pode ter uma graduação em uma outra área. Você vai passar por escolas, instituições, e elas vão te dar o conteúdo necessário para que você se forme um psicanalista. Não é uma profissão, não tem um órgão regulador, não é reconhecido como profissão, é uma atividade. Ficou muito conhecida com o nome do Freud, né, Sigmund Freud, né? Ele trouxe muitas contribuições para a saúde mental, trouxe esse conceito de inconsciente, que até hoje é usado. Tem algumas polêmicas nas teorias dele, é claro, mas a gente deve reconhecer que, para a época, foi um avanço enorme, uma contribuição muito bem-vinda para toda a psicologia, para toda a área da saúde mental. É claro que aconteceram alguns ajustes que foram muitos bem-vindos para nós profissionais, mas é isso. Então, assim, um psicanalista é uma pessoa que exerce esse tipo de atividade, não tem esse reconhecimento, né? É uma psicoterapia, mas não tem esse reconhecimento como profissão. Mas existem excelentes profissionais. Eu mesmo tenho amigos psicólogos que trabalham com psicanálise. Às vezes eu recorro a eles porque tem situações que requerem um aprofundamento maior, e muitos colegas já me ajudaram, e é isso. Agora vamos falar do terapeuta. O terapeuta, em primeiro lugar, vamos explicar que essa palavra terapeuta, ela acabou ficando com o sinônimo de psicoterapeuta, mas tem umas diferenças. Tudo bem, não quer dizer que seja errado você falar que eu vou fazer terapia, eu vou no terapeuta, mas tem umas diferenças, né? São caminhos distintos, né? Tem o terapeuta que, como por exemplo um fisioterapeuta, ele é um terapeuta, não necessariamente ele trabalha com a questão de tratamento da saúde psíquica. Ele trabalha mais com as questões do corpo, né? Uma pessoa que trabalha com terapia ocupacional, ele é um terapeuta, mas ele também não está dentro. Se bem que um terapeuta ocupacional tem alguns pontos relacionados sim à saúde mental. Mas enfim, eu estou usando mais como exemplo para ajudar na diferenciação desses profissionais. Então é importante a gente procurar entender como é essa formação, né? Qual o caminho que foi percorrido por esse profissional, ou talvez vamos considerar que não é um profissional, é uma pessoa que exerce essa atividade, mas não quer dizer que um psicólogo, que é um profissional da área, não possa fazer um curso sério de uma psicoterapia e atuar. Então, assim, é importante verificar se é só um cursinho de final de semana ou se é um curso robusto, embasado, né, que dá um suporte maior profissional. Isso é muito importante. Então, assim, já aconteceu de atender alguns pacientes que eles vêm de um terapeuta, e quando as sessões vão tendo a continuidade das sessões, a gente consegue perceber que ele, na verdade, não estava com um profissional com uma formação mais robusta, um profissional não tão sério, e enfim, aquele profissional até prejudicou um pouco por conta de usar algumas técnicas mais livres, técnicas sem reconhecimento. E, enfim, é importante saber, sim, qual o trajeto que esse profissional percorreu, se ele tem uma graduação, isso é bem importante. Então, eu acho que eu, de certa forma, deixei um pouco mais claro para aqueles que não entendem que psiquiatra, psicólogos são profissões regulamentadas. A psicanálise, apesar de ser uma área muito importante, também não é considerada uma profissão, porém,
muitos profissionais como psiquiatras e psicólogos utilizam da psicanálise, até porque ela tem um conteúdo muito importante que ajuda sim a questões relacionadas ao inconsciente, questões que não são solucionadas com outras abordagens. E a questão do terapeuta, a gente tem que ter o cuidado de ver como foi a formação desse indivíduo, se ele realmente traz resultados, se é um profissional sério, se não foi só uma formaçãozinha de final de semana, de um mês, é muito pouco. As técnicas que ele usa, né? Então é isso, pessoal. Quando forem procurar um profissional dessa área, tomem esses cuidados e vida que segue. Um abraço, até a próxima.